Jesus! Como vocês estão? Tudo bem? Nós estamos na graça do Senhor. Pela misericórdia de Deus. Hoje nós vamos falar sobre casamento cedo. É isso aí. Não cedo necessariamente, mas enfim. É o seguinte. A gente se casou, eu tinha 23, a Débora tinha 20. Para muita gente isso foi muito cedo. E para outras pessoas que a gente conhecia ou convivia, isso já foi até tarde demais. E a gente resolveu gravar esse vídeo justamente por isso. É uma coisa muito de época. É isso aí, é muito relativo. Hoje, no século XXI, o tempo que a gente vive hoje, eu mesmo conheço pessoas que se casaram com 16 anos, precisaram até da autorização dos pais. E antigamente, né, no tempo dos nossos pais, dos nossos avós, era super natural pessoas se casarem com 15, 16. Minha mãe se casou com 17 anos. Então isso é bem relativo. Hoje no mundo ainda existem países onde as pessoas, os jovens ali, as moças e os rapazes, eles são prometidos para outros, né? Ainda quando eles nem têm poder de decisão para nada. E a gente separou algumas coisas para poder falar com vocês. E uma delas é que dentro do meio cristão, do meio evangélico, é super normal e natural jovens, né? Vamos colocar assim, né? Pelo menos a partir dos 18 anos. Hoje em dia, que é maior de idade, é super normal se casarem, constituírem família. É até aconselhado, né? É isso aí. Até porque também, ainda mais quando se nasce no meio cristão, é o que você vai aprendendo no longo da sua vida, não é verdade? Sua vida é isso, quando nasce. Você aprende as coisas de acordo com a palavra de Deus, então chega um certo tempo da sua vida onde os jovens naturalmente namoram, têm seus relacionamentos e como se diz, no mundo cristão, no relacionamento cristão, a tendência, o correto é que aquele seu relacionamento vai caminhar para o casamento, né, para o seu futuro, para o resto da sua vida. E é aconselhado casamento cedo para você não cair em tentação. É isso aí. Mas o que se não pode confundir no meio evangélico, que é muito confundido, é que igreja não decide casamento. Verdade. Muita gente levantando, dizendo que é pra você casar com fulano de tal, que fulano de tal é seu prometido, é sua prometida, e aí depois se frustra, depois tem dentro da igreja, infelizmente, o cara é agressivo, a menina não sabe nem lavar uma vasilha, me perdoa, e não tava preparado ali pra casar, mas não só por isso, né, vários outros motivos, às vezes emocionalmente e tal, mas ali é forçado a casar por causa da igreja em si, dos membros, porque não é por causa de Deus, e se frustra, né, e aí acaba culpando a Deus por causa disso. Igreja, pessoas não se intrometem nisso. Isso é muito pessoal, você decide com quem você quer casar, você decide a pessoa que você quer casar. Agora, em relação ao tempo, você se conhece. Se você acha que você consegue ficar 10 anos com a mesma pessoa, se relacionando, sem deixar o fogo esquentar, digamos assim, aí você continua. Mas você se conhece, não aguenta, ou nem é questão de não aguentar, nós não casamos por causa disso, né? Realmente era o tempo, a gente viu que era a hora, a gente conversou, né? Sim. Quando a gente fez um ano de namoro, a gente conversou, a gente sentou e conversou, olha, porque você que é servo ou serva do Senhor, ou você também que não é, a vida, ela tem que ter um propósito. Você não faz uma coisa para perder tempo. Então você não vai namorar com alguém para perder seu tempo e para desperdiçar o tempo da outra pessoa. Se você não tem propósito de casar, então pra que namorar? Pra ficar enrolando? Isso não é certo, né? Se você tem propósito de fazer faculdade de direito, você não vai fazer faculdade de enfermagem, você já vai direto fazer a de direito. A vida também é assim. Pode falar. Esse barulho é do cachorro, tá, gente? Só pra falar com vocês. É melhor fazer esse barulho, ninguém tava atrapalhando o vídeo. É verdade. E dentre as coisas que a Débora falou, acho que a menos pior seria o fato de, às vezes, a pessoa
o casal, né, se casa e, por exemplo, a moça não sabe nem lavar vasilha ou prato. Isso Isso é é o de muito menos. Isso é pior, aquilo que você porque aprende porque a gente passou por isso também, né? um vai E ajudando o outro, porque isso aí. eu não sabia fazer de comida direito, eu sabia fazer poucas coisas, mal E arroz e feijão. eu, basicamente, eu não sei nem bater um prego direito. Então, Então isso se aprende, mas a gente quer dizer no sentido de. do pior que pode acontecer, como ela falou, de às vezes um rapaz agressivo, às vezes uma moça também agressiva, né? Por que não? Ou desse tipo de coisas. E, então, muito importante se conhecer, lembrar de Te que cortar. Às vezes também a pessoa nem se ama e só se casam porque foi obrigada. Isso, pra mim, é o pior de todos, é isso né? aí. Não se casar porque você é cristão, porque, sei lá, alguém falou que você tem que casar, porque você recebeu uma revelação de que tem que se casar. Isso é pessoal e o próprio apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele mesmo vai dizer que o conselho dele, ele mesmo fala isso, isto digo eu, não o Senhor, que quem estava solteiro não se casasse, mas que se não conseguisse permanecer solteiro, então melhor que se case do que se abrase. É o conselho da palavra de Deus para nós. E a gente se casou, como eu falei, com essa idade. Aos meus olhos, até que foi um pouquinho tarde, haja vista que eu pelo menos cresci numa igreja pentecostal, então é super normal se casar muito cedo, né? 18, 19, 20 anos. Quando eu me casei, eu já tinha 23. E também uma coisa que não sei se isso vai acrescentar para alguém, mas eu mesmo nunca fui de ir para a igreja para procurar me casar. E Deus, né, preparou tudo, Haja todas as visto. coisas. Pode Essa era isso mesmo. Mas era isso mesmo. Não fui procurando um casamento, mas Deus preparou. E haja visto também que quando a gente foi prometida se casar, a gente não queria se casar. Verdade. As pessoas estavam forçando, né? Entregando, revelação. Quando eles me prometeram o Jacques com um casamento, eu nem te conhecia Jacques, nem sabia quem era Jacques na igreja. Casou comigo antes de me conhecer. Antes de conhecer ele, porque eu era da igreja, mas eu estudava à noite. Então eu quase não via a igreja. E aí eles já me falavam que ele era meu prometido, meu escolhido para casar comigo, não sei o quê. Gente, eu não queria casar, eu não tava nem pra casar. Foi um momento tão lindo com Deus, que eu tinha falado com Deus que eu queria fazer a obra, servir o Senhor. E eu bati meu pé, não quero casar. Tanto que eles pararam. Eles pararam de ficar entregando essas revelações, eles pararam de falar, de forçar a gente a casar. E tanto que quando a gente começou a se conhecer, a gente começou a conversar, quando a gente começou a orar para casar, aí foi ao contrário, eles começaram a falar que não era pra gente se casar, que a gente não era um pro outro, que a gente não ia dar certo, que não ia acontecer. E quando a gente marcou o casamento, eles começaram a falar porque a gente caiu em tentação, que a gente estava grávida, entendeu? E não é nada disso. Realmente Deus tinha um propósito, mas Deus ele não faz isso. Ele não ia me obrigar a casar com o Jackson sem antes eu me conhecer ele, sem antes ele me conhecer. E uma coisa que é importante, gente, a gente às vezes, talvez até não entenda, mas às vezes as pessoas que tentam fazer isso não fazem isso até por mal. Às vezes querendo fazer um bem, mas acabam às vezes fazendo um mal. Atrapalhando. E a gente tem que se lembrar sempre de que somos todos cristãos e de não guardar nenhum tipo de mágoa de ninguém. Isso é experiência. O que a gente está tentando trazer neste vídeo é ensinar vocês a buscar do Senhor e a tomar suas próprias escolhas. Não culpar a Deus. Eu casei com ele, eu sofro porque Deus quis assim. Deus não quer que você sofra. Deus não vai decidir isso por você. Então, sempre só lembrar de que não é sua obrigação se casar, se você não quiser, e não é a escolha de Deus com quem você vai se casar. No mais, acho que é isso, né? Uma pequena ajuda, né? Um pouquinho também da nossa pequenininha experiência. Isso. E, no mais, é isso, né? Tem que mandar aí um abraço. Beijo. Beijo pra vocês. São as nossas menininhas do culto de criança. É isso aí. A Vitória, a Ana e a Alice, que nos assiste, né?
o Wagner, Tem a o Bruna, Wagner, a Bruna, as outras crianças do culto de criança, o Samuel, Daniel, a Vitória. Um beijo muitas crianças. pro meu grupo de criança. E a paz do Senhor para os pais também. Isso Um aí. abraço para vocês. Assista mais os vídeos aí, isso compartilhe, comenta aí embaixo e escreve aí. Beijo, tia Débora. Tem muito vídeo aí nesse canal. Isso aí, Deus gente. abençoe, Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Paz do Senhor. Tchau.